Olá pessoal, bom dia, na verdade boa tarde, já são 13h24 da tarde do dia 20/12/2012, né? Véspera do fim do mundo, e eu gostaria de, nessa véspera de fim do mundo, compartilhar com vocês aqui um pensamento a respeito de uma questão aqui que eu achei bastante interessante dividir com vocês, que é como as empresas, como a estratégia ruim aplicada pelas empresas em relação aos seus produtos pode estragar um bom produto. E eu vou dar um exemplo na prática para vocês para explicar do que eu estou falando. Dois exemplos práticos. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou designer, mas eu tenho uma relação de amor e ódio, né, com design. Eu gostaria muito de ser designer. Gostaria muito de saber fazer sites, de saber trabalhar legal com WordPress e tal, e não é o caso. Então o que acontece? Eu me viro com plataformas de desenvolvimento rápido, tipo Weebly, Wix e outras plataformas. Na verdade o Wix eu tentei usar, mas eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Bem, e por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não utilizo para nenhum cliente no momento a plataforma Wix. Mas eu posso dizer para vocês que, assim, do ponto de vista do produto, né? Falando da plataforma de desenvolvimento Wix, a plataforma é razoavelmente boa, diria até que bastante boa, para você fazer um site para um cliente seu. Desde que você, obviamente, né, não vai fazer nada com grandes pretensões, né, que você não vai fazer nada assim. Enfim, dá para você fazer sites muito bons no Wix, muito bons, inclusive. Eu já vi alguns que eu nem acreditei que tivessem sido feitos no Wix, mas que, obviamente, demandam que você conheça design, que você entenda um pouco de Photoshop, que você saiba manipular imagens, que você conheça um pouco de código HTML, CSS. Se você entende isso, mesmo que básico, você é capaz de fazer um bom site usando a ferramenta do Wix. Mas aí, o produto é bom, mas a ferramenta é boa, o produto é bom, mas a estratégia é ruim. Por que eu explico isso? Eu recebi uma oferta do Wix, né, da ferramenta Wix, para me cadastrar como cliente pago da ferramenta. E aí eu fui lá dar uma olhada na ferramenta. O preço nem estava ruim, tá? Porque assim, eles cuidam de toda a tua hospedagem, ferramenta, tal, enfim, tudo, né? Você coloca todos os arquivos ali, ou você pode colocar fora dali, num outro lugar, e botar ali só o link. E o preço para o upgrade, na promoção que eu recebi, na tal promoção de Natal, foi de 50% off. Então o plano Unlimited, como eles chamam, né, que tem todos os recursos menos o e-commerce, sairia por R$10, R$11 por mês, pouco mais de R$120 por ano. Bom, considerando a facilidade de fazer um site na plataforma, a facilidade de hospedar e tudo mais, para micro e pequenas empresas, diria até médias empresas em alguns casos, é uma ferramenta bastante interessante, com um preço bastante agradável, bastante atraente nessa promoção de Natal. Mas qual é o problema? Meu primeiro problema foi o seguinte: esse valor ele não é por conta, ele é por site. Ou seja, se você é um cliente único que tem um único site, beleza, você vai pagar R$120 e vai ter o seu site no ar. Por ano, razoável. Mas, se você é um cara que desenvolve sites, né, e tudo mais, já pode ficar salgado. Se você tiver mais de um projeto seu próprio, já pode ficar um pouco mais salgado. Uma outra coisa foi o sistema de parceria. Eles têm um sistema de parceria bastante interessante, no qual permite que você revenda
os seus revenda site para os seus clientes e você ganha com a revenda desses sites. Considerando o valor que você recebe por revenda, o plano de revenda deles é bastante interessante. Porém, o que eu fiquei chateado, né, com a estratégia deles é que o que acontece, né? Você paga para se tornar um filiado. Você primeiro tem que entrar, pagar, entrar, e aí depois você entra como afiliado. Bem, eu acho que poderia haver alguma coisa do tipo, olha, nós vamos te dar uma conta Pro, para que você possa fazer o seu próprio site de afiliado e revender os seus serviços de design. E se em, sei lá, 90 dias, 180 dias, você não cadastrar nenhum cliente, nós encerramos a sua parceria. Seria justo. Mas não. A estratégia, a meu ver, está errada. Você tem que pagar, se tornar um cliente pagante você, e aí você pode se tornar um parceiro. Eu acho que é uma estratégia leonina, mas tudo bem. O fato é, eu, honestamente, acho que, infelizmente, muitas empresas têm bons produtos, tá? Como é o caso do Wix. Eu, particularmente, achei um produto bastante interessante, achei um produto bem legal. E, apesar de ser um produto legal, infelizmente, eu percebi que a estratégia de venda do produto não é muito boa. Além disso, o suporte me decepcionou profundamente. Por quê? Eu estou tentando desenvolver um códigozinho, né? Desenvolver um sitezinho para tentar ver quais são os recursos que eu tenho à minha disposição. E tentando, olhando, mexendo, e tentei colocar um código, a gente chama isso de embed, né? Um código embutido, que funciona no Blogger, funciona no Weebly, funciona no WordPress, funciona em um monte de lugares. Só não funciona no Wix. Não precisa ser PhD não é necessário ser PhD em HTML para saber se um código funciona em vários lugares e só não funciona em um lugar, o problema é naquele lugar, correto? Pois é, mas eu procurei o suporte dos caras e eles disseram simplesmente o seguinte: não é nossa responsabilidade, código embutido de terceiros, e olha lá no nosso manual para você ver como é que faz. Eu sei como é que faz. Eu sei embutir um código HTML. E eu respondi isso no suporte. Porque eu achei um absurdo o fato deles nem mesmo olharem, né? Tipo, olha, nós não aceitamos código embutido JavaScript. Nós não aceitamos código embutido com essa tag ou com aquela tag. Mas não. Não. Eles simplesmente disseram que não é a responsabilidade deles, que eles não têm nada a ver com isso e que eu teria que olhar o manual. E eu me pergunto, né, quantas empresas brasileiras fazem a mesma coisa, né? Quantas empresas brasileiras têm bons produtos, mas por ter um suporte deficiente, um suporte que não respeita o seu cliente, né? Um suporte ruim, enfim, prestado de uma maneira, né, deficiente, se perdem bons clientes, se perdem, às vezes, até clientes fiéis, né? E aí fica a minha reflexão. Eu resolvi falar do Wix porque, para mim, foi um exemplo clássico de um bom produto que tem uma equipe que tem, né, no qual se investe milhares de dólares em marketing, talvez milhões de dólares em marketing, e que quando você se torna cliente você percebe que o pós-venda não valia a pena. Então fica a minha dica para você: não adianta só ter um produto bom. Não adianta ter um produto bom e investir milhares ou milhões de dólares ou de reais no marketing
se você não tiver um pós-venda bom. Não existe mais isso de só o produto, ou só o pós-venda, ou só o serviço. Tudo é integrado. O produto tem que ser bom, o serviço tem que ser bom, o pós-venda tem que ser bom, o relacionamento com o cliente tem que ser bom. Porque mesmo grandes empresas com grandes produtos podem falir simplesmente por não serem capazes de prestar um bom serviço de pós-venda. Bom, fica aqui a minha recomendação para você, empresário que estiver ouvindo esse podcast. Trate seu cliente com respeito e, além de ter um bom produto, trate de ter um bom pós-venda e um bom suporte ao cliente, porque isso talvez importe tanto ou mais do que ter um bom produto. Grande abraço e até a próxima.